Olá a todos, essa é a segunda parte do vídeo sobre micro-organismos na fermentação do café e aqui a gente vai tratar um pouquinho mais sobre os parâmetros de controle da fermentação. Então a gente tem a mesma tabela do vídeo anterior, apenas aqui com uma extensão com essas três colunas que seriam as variáveis onde a gente realiza o controle para que cada uma dessas culturas possa crescer. Nós temos aqui então qual seria a faixa de pH ideal, qual seria a temperatura ideal e qual seria o ambiente. Aqui relacionado à presença ou não de oxigênio, presença de O2. É importante a gente lembrar que o oxigênio não muda o tipo de fermentação. Ele muda o tipo de micro-organismo presente. Por exemplo, as bactérias de ácido acético só crescem na presença de oxigênio. Em contrapartida, isso não significa que eles utilizem o oxigênio no processo fermentativo. E isso é o mais importante. Toda fermentação é anaeróbica por definição. Fermentação anaeróbica é, portanto, uma redundância. No caso das bactérias acéticas, se retirarmos o ar do local da fermentação, outros tipos de bactéria e levedura é que vão crescer com mais facilidade. Mas, de novo, a presença do oxigênio não significa que isso está sendo utilizado no processo fermentativo. Bom, e aí nós temos essas três variáveis, que é o pH, a temperatura e a presença de oxigênio, e ainda ficaram de fora outras duas variáveis, que são a atividade de água que nós vamos tratar num vídeo específico, porque é um assunto que tem bastante conteúdo, e a salinidade. Que vale somente para os casos de cafés fermentados em água e tem relação com a quantidade de sais minerais presentes na água. De maneira geral, quanto maior a salinidade da água, quanto mais dura for a água, maiores as chances de desvio da fermentação. Então, a gente tem que tentar manter a salinidade baixa, podendo até ser utilizado água desmineralizada, se for o caso. Bom, o que a gente pode ver aqui por essa tabela? Que tanto as bactérias láticas como as acéticas têm uma faixa de pH muito próxima da água. Isso significa que a fermentação inicia por esse tipo de bactéria. O que vai variar sendo uma ou outra? A gente tem que olhar aqui na última coluna se o processo está anaeróbico ou aeróbico, ou seja, se eu tenho presença ou não de oxigênio. Isso suscita uma questão que é muito importante e que se chama sucessão microbiana, que é a forma como os micro-organismos evoluem durante a fermentação. E esse termo indica que a fermentação é um processo dinâmico. Ou seja, está constantemente mudando, constantemente evoluindo. E se a gente fizer uma análise aqui, supondo, por exemplo, um café que vai ser fermentado num tanque de fermentação com água. Então ele foi despolpado, foi colocado no tanque de fermentação com água. Analisando as variáveis que a gente tem aqui, as bactérias de ácido lático, elas preferem um ambiente anaeróbico e o pH delas é também muito próximo da água, de 5 a 6. As bactérias de ácido acético não dariam porque elas precisam do ambiente aeróbico, então o tanque de fermentação já elimina isso. Então supondo a fermentação com água, nós iniciaríamos das bactérias lácticas. Como nós vimos no vídeo anterior, o principal metabólito das bactérias láticas é o ácido lático. Produção do ácido lático acidifica o substrato
ou seja, o tanque onde o café está depositado, e diminui o pH. Com essa diminuição do pH, nós provavelmente veríamos um crescimento das bactérias Leuconostoc, porque o pH caindo aqui na faixa de 4 a 5 e ainda se mantendo anaeróbico, a gente teria um ambiente muito propício para esse tipo de micro-organismo. Então nós teríamos aqui 2 bactérias Leuconostoc, e como a gente viu, a via metabólica dela é malolática, ou seja, ela vai transformar ácido málico em ácido lático. Dessa maneira, ela vai continuar a acidificar o substrato e a diminuir o pH. E aí, com pHs mais ácidos, a gente tem 2 opções. Ou nós vamos para as leveduras ou para os mofos. Nesse caso, como os mofos são aeróbicos, resta somente as leveduras. Então, em terceiro aqui, a gente teria leveduras, que vão estar produzindo álcool, ésteres, cetonas e aldeídos. É claro que isso daqui é uma suposição e uma análise muito simplificada, mas serve para a gente entender a regra do jogo, e essas são as regras que estão postas aí. Então, se a gente compreende que controlando essas variáveis a gente pode direcionar a fermentação para um caminho que a gente julga adequado, isso já é um bom começo para a gente ter um café fermentado da maneira que a gente gostaria ou que a gente quer. Bom, é isso, espero que tenham gostado e muito obrigado.